prazer, Marimar Salles. Hoje é lançamento deste conteúdo que terá muito mais, gente. Vamos falar muito sobre ferramentas terapêuticas, do poder do autoconhecimento, o quanto saber sobre você facilita na sua vida. E eu atuo como psicanalista e espiritualista. Também vai saber hoje psicanálise, espiritualidade, que universo é esse? Tudo isso e muito mais para te desenvolver, para que você possa viver a sua vida de uma forma mais leve, sem essa quantidade de pesos que você não para de carregar. Então, vamos parar com isso já. Já estamos combinados? E teremos muito mais combinados aqui, hein, gente? Mas começo me apresentando. Prazer, sou Marimar Salles. Venho de uma família humilde, com muitos desafios na jornada. E o mais interessante é que durante todo o processo temos uma coisa em comum. Fomos ensinados ao poder que é trabalhar, cuidar de si, ser independente, ter uma formação. Quando você decidir casar, tenha uma casa. Mas quais são as garantias da vida, gente? Na minha vida eu descobri que não tem garantia nenhuma. Muitos projetos que fiz. Gente, ó, eu já usei até a lei da atração, tá? Mas não deixei de viver o depois disso, não. Não é só porque você atrai o que você deseja que agora a gente surfa. Você surfa também. Mas a vida também não deixa de ser a vida, né? E o que eu estou querendo dizer para você é que muitas coisas que foi ensinada na vida da gente, assim como na sua vida, foi muito para esses mecanismos de cuidar do externo, né? Comprar uma casa, ter uma boa profissão, tudo isso para viver do material. Tem problema no viver do material? Não, gente, a gente está aqui para isso, né? Todo mundo gosta de andar bem, todo mundo tem os desejos do viver bem e cada um tem o seu jeito de viver bem. Você vai aprender aqui que tá tudo bem, então bem. Mas o que não muda é que os desafios da vida vêm. Eu passei por alguns desafios e foi do fundo do poço que me reconstruí. E o fundo do poço, gente, foram grandes momentos. Momentos até que eu confesso para você, eu jamais achei que estaria aqui nesse momento hoje falando tudo isso para você. Não, porque quando a gente passa por desafio, a gente não enxerga que existe depois disso também. E que desafios foram esses, Marimar? Eu tive o desafio, primeiro, depois da minha formação, vi que não era isso. Pensei assim, nossa, eu lasquei minha vida toda, gente. Por quê? Nossa, eu estudei tanto na minha faculdade, eu fiz tanta questão de fazer esse curso. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não é isso que eu quero. Primeiro foi um desafio dizer não. Mas foi o que fiz, porque não deu para continuar quando eu entendi. Esse é o poder do entendimento. Não estou dizendo que é fácil, mas é um grande caminho. E daí vivi os desafios da maternidade, do casamento. E todo o tempo eu ficava reafirmando para mim, calma, isso vai passar. O que pode vir mais depois de tudo isso? Cuidado com o que a gente fala, né, gente? Porque vem, mentira, cuidado não, porque o que você fala não vai mudar nada, porque a vida vai ser a vida. E você vai entender o que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Ok, falei para você o quê? Não pode vir coisa maior do que esse desafio que eu tô passando, que o pior já passou. Aí é que você se engana, porque quando tá escrito no seu destino, tá escrito. Sabe o que veio, gente? E no ano 2022, o meu falecido marido, exatamente, faleceu, gente. No ano 2022, ele descobriu a possibilidade de estar com câncer. Aí foi um vulco-vulco, tá, gente? Mas tinha algo em mim que ficava o tempo todo assim, e vai passar, tá tudo bem, vai vir, vai melhorar, porque câncer tem tratamento, você sabe disso também, assim como eu. Mas nunca imaginei um cenário como aconteceu.
do falecimento dele. Esse cenário realmente nunca passou pela minha cabeça. E no ano 2023, logo no início, em março, dia 31, para ser mais exato, aconteceu o falecimento dele. Eu falei para vocês que eu pensei que não vinha coisa pior. Aí veio. E ainda veio coisa pior, porque tive o processo do luto. Primeiro foi negar o que aconteceu. Negar o que eu estava passando, sentindo. Ou seja, minha vida estava um caos e eu neguei. Exatamente. Neguei o máximo que pude. Até que não deu para continuar a negar. Porque eu não estava mais aguentando o que eu estava sentindo. Então não adiantava mais esconder algo que não tinha como esconder, né? E daí eu busquei auxílio com a terapia. E eu achei que a terapia ia me ajudar a viver essa fase do luto. Mas, gente, a terapia... Ai, gente, a terapia me deu muito mais do que isso. Ela me ajudou, sim, a passar por essa fase do luto e reconstruir coisas que ficaram abertas. Cuidou das dores que eu estava, sentimentos confusos. Foi incrível a terapia com psicanálise e espiritualidade. No início, eu até falei num vídeo aí nas minhas redes sociais, aproveitando, já curtiu o vídeo? Aproveitando, me acompanha nas outras redes sociais, gente, vamos ficar mais íntimos. Mas, enfim, no início desse momento que eu entendi que só a terapia iria me ajudar, gente, eu resisti um pouco. Eu sabia que eu precisava da terapia, mas eu não queria ir para a terapia. Eu não consigo explicar assim por quê. Não sei, gente, mas eu tive uma resistência de vamos tentar mais um pouquinho? Vamos tentar mais um pouquinho? Só que o que aconteceu é que o meu balde, ele já tinha entrado a gota d'água. Então, assim, já tinha derramado água, para todo o lugar. Então, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais como fugir, eu não tinha mais como abrir nenhuma saída. Sabe quando a gente é acostumado a dizer que a gente é forte porque a gente suporta tudo? Eu sei, porque eu achava que eu suportava tudo. E quando eu tive ver que eu olhava que eu não suportava, eu quis correr disso. Fugi o máximo que pude. Até chegar o dia de falar, não, não dá. Daí comecei a terapia, como eu disse para vocês. Foi muito incoerente isso, né? Primeiro momento, muito medo de ir. Mas depois que eu dei esse passo, contava os dias, gente, para ir para terapia, eu contava os dias. E daí, quando eu comecei lá meu processo da terapia, que a gente foi desenrolando, era apaixonante, porque cada dia parece que era como se me devolvesse partes minhas. Partes que eu nem lembrava mais que tinha. Por isso que eu fico falando, poder de vocês se conhecerem, voltem a ter lembranças de vocês, ressignifiquem a história de vocês. Porque sim, eu vivi um cenário muito complicado. E por estar de uma forma assim consequente em problemas, né? Porque, como eu falei para vocês, tive a frustração da minha profissão, depois passei por essas frustrações tradicionais de maternidade, marido, comigo, das expectativas que eu tinha comigo, mas achava que, uma hora passa. Não passa não, gente. Não passa. Senti na pele isso e não passa real. Essas marquinhas aqui, que é a vitiligo, ela é desse período. Mas para vocês verem, tanto que eu ignorava que mesmo tendo as marquinhas, a expressão, gente, é que eu cagava. Por quê? Porque eu sempre tinha coisa a resolver. Eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar, no caso, na época, né, do meu falecido marido. E onde estava a Marimar? Qualquer lugar, né, na vida. Então, quanto mais eu me ignorava, mais acúmulos eu tinha. E nesse período do luto, foi um período que falou assim, acabou. Só que, gente, olha só. Teve o luto do meu falecido marido em março. Em abril, faleceu o meu irmão. Gente, assim, é aquele momento que você fala assim, vida, vamos dar um tempo agora, deixa eu me recuperar para tu mandar mais. Quando passou pelo momento que meu irmão precisou ficar internado, só que ele tinha um problema de saúde, aí estávamos habituados com a internação dele, mas quando eu fui entendendo que a internação dele estava diferente,
Sim, surtei. Falei para Deus assim, ó, eu não acredito não. Você não vai fazer isso de novo. Enlouqueci. E daí, gente, eu agi. Se você me pergunta o que eu fiz, eu sinceramente não tinha cabeça para pensar, não tinha cabeça para raciocinar, eu não tinha cabeça para nada. Tudo que eu queria era poder me colocar numa caverna e ficar lá quietinha. Mas não tinha como, né? Porque eu tenho filho. Então não tem momentos que mesmo que você deseja a caverna, não tem como ficar na caverna, né? Porque quando você tem um filho, você tem um filho. E aí, eu vivi assim, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. E não aconteceu nada, gente, porque eu estava um caos, um caco, e não acontecia nada. Aí veio a história da terapia. É só para intensificar para vocês o que é quando a gente fica se fazendo de forte o tempo todo. E muitas vezes o fazer de forte, que era o que eu gostava de demonstrar antes, toda cagada por dentro, mas por fora, sorrindo, alegre, saltitando. E mas eu tava por dentro, perdida. Com todo respeito à expressão, igual cego em tiroteio. Tu não sabe pra onde vai, tu não sabe o que faz, tu não sabe nem o que tu tá pensando, mas você tá fazendo. E tudo tem consequência depois, né, gente? Minha consequência foi de realmente ficar assim. Não sei o que eu faço, gente. Aí a ajuda com a terapia veio, eu aceitei. Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente fala assim, como posso te ajudar? Existe uma resistência essa palavra ajudar. Porque quem ajuda quem, gente? A terapia te ajuda sim. E ela não é te ajudar como caridade. Não, que caridade tenha benefício da caridade. Mas te ajuda a desenvolver as suas questões, assim como eu desenvolvi as minhas. Então, sim, gente, através da terapia eu recebi ajuda, ressignifiquei, compreendi e aceitei as coisas da vida que aconteceram como foram. E o tempo todo a minha psicanalista, Stephanie I Love, você jamais sairá da minha vida, sempre estará as suas partes aqui que me ajudaram tanto num momento tão desafiador para mim, aproveitando as aspas aqui. E sim, me ajudou a ressignificar, me ajudou a entender as coisas e mais, que por mais que tenha sido por esse momento que eu tenha buscado a terapia também me trouxe de volta para minha vida. Porque, por exemplo, essa profissão que eu faço hoje, ela é meu desejo desde a infância, só que vamos dizer assim, por ter seguido tanta coisa do externo, eu esqueci do que era importante para mim. Então a terapia foi me trazendo de volta essas informações. E quando eu tive que recomeçar, eu até aceito recomeçar, como disse para mim várias vezes. Mas dessa vez vai ser por mim. Então eu fiz a terapia porque eu precisava de ajuda. Eu recomecei no meu trabalho com algo que eu amasse fazer, porque eu não queria mais viver para o externo, esquecendo de quem eu era. E foi isso que eu enfatizei nesse meu processo de transformação e ressignificados. E nesse momento foi que eu encontrei a psicanálise, me formei com a minha mentora Márcia Marins, ela é uma mulher incrível, me ensinou tanto, as aulas fazem explodem, gente. E o que eu tô querendo dizer aqui com a minha história e dividindo essa parte da minha história para você, tudo na vida vai passar, gente. Tudo passa. Se você permitir, passa. Mas se você negar, como eu muitas vezes tentei negar, as coisas ficam travadas. E travadas a ponto de você realmente não conseguir dar um passo. Ou você não dá o passo, ou quando você ouve alguma coisa que pode te ajudar, você repele. Por quê? Você tá com medo, é muita coisa que te envolve. No meu caso era o desconhecido, né? Porque não era medo, que tudo que eu queria era sair daquela dor. Mas o desconhecido e não gostar muito, né? Porque na época era isso que eu falava, eu não gostava muito de falar sobre mim. Hoje, onde eu estiver, se eu tiver que conversar sobre mim, eu converso. Tanto é que tô aqui fazendo um vídeo no YouTube contando isso pra vocês. Coisas que anos atrás ninguém saberia da minha vida particular. Então, ou você saberia só o que eu quisesse contar. Eu fiquei assim, né? O tempo todo pensando no que eu falava. Agora não. A gente chega a um ponto da vida que você entende que transbordar não é o que é para você, é o que tem que ser falado, e isso tem que ser falado.
tem que ser falado, porque quantas pessoas podem ter passado por um luto e estão com a vida parada? Podem ter se frustrado na profissão, estão com a vida parada. Podem ter tido tanta expectativa sobre si, estão com a vida parada. E, gente, a vida parada é não estar se sentindo satisfeita, tá vivendo um tal piloto automático, tá no caos, mas tá tentando ser forte e ir até a sua última gota. Mas não precisa ir até a sua última gota. Respeite você e seus momentos. Será muito benéfico para você e para o seu bem-estar. A vida, ela vai dividir você em diversas partes, mas a fortaleza de quem você é que faz todas essas partes se reconstruírem. A minha vida se dividiu em partes, parte profissional, parte pessoal. Aí eu tive que reconstruir o meu eu, né, de ter tido tanta expectativa com a minha questão do meu relacionamento com a minha família, né? Eu dividi em várias partes e foi só sendo eu que eu consegui unir todas essas partes e fazer essa conexão de estar aqui dividindo com você hoje. Então não importa o que aconteceu, desde que você queira, assim como eu quis um dia dar o próximo passo, a sua vida pode ir para o próximo nível, assim como a minha. Quem diria que depois de um momento tão caótico eu fosse encontrar na luz do fim do túnel a minha nova reconstrução, a minha nova fase da vida. E é isso que a gente está fazendo aqui. Estou podendo dividir com vocês não só a profissional, mas também a pessoa que entende o quanto é valoroso um ser humano. Valores que são... E, assim, não tem comparação. A exclusividade de cada um é uma. E daí, aqui e agora, você tem, junto comigo, a jornada do seu autoconhecimento. Através dos conteúdos que eu estiver deixando aqui, você vai entender mais a importância disso. E o que você puder já praticar aí no seu dia, pratique. Mas o primordial do autoconhecimento é trazer para você a relevância que é você. As sessões de psicanálise com os meus clientes, elas têm esse benefício. Não só cuidar da sua psique, das suas emoções, da sua mente, mas também trazer para você a referência que você é dentro da sua vida. Porque a sua vida, ela veio para você manifestar o que é seu. Eu tô aqui manifestando o que é meu. Quantos sonhos você tem deixado de lado ou deixado de realizar por não ser você? Por não manifestar quem você é? Eu me formei com contabilidade. Era computador e papéis. Mas o que eu amava, o que meu coração batia, era para estar aqui falando com pessoas. Era para lidar com pessoas. Completamente contrário. Quando eu não sabia quem era, eu estava num lugar que não era meu. Sabendo quem sou hoje, estou num lugar que é meu. No caso, assim, meu de ter satisfação em estar aqui falando isso para você. E não sou obrigada a fazer. Não, eu não sou obrigada. Eu amo estar aqui. Eu amo poder manifestar isso. Eu amo poder dividir a minha história com você. Eu amo atender. É um transbordo de ser abundante esse momento, sabe? Ser valoroso para nós. E essa referência eu só consegui ter quando eu aprendi sobre mim. Porque se eu não tivesse aprendido sobre mim, eu poderia estar em qualquer outra profissão hoje, não é certo? Porque eu tenho obrigações a cumprir e continuar nesse ciclo, mesmo que não fizesse bem, mesmo que me deixasse com a mente enlouquecida, mesmo que eu me questionasse, o que a gente está fazendo aqui? E esse questionamento com o autoconhecimento acabou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho hoje equilíbrio, sabedoria, bem-estar para tomar as decisões que eu tomo, para passar pelos desafios que passo. Porque, como bem disse para vocês, a minha história ela não está só comigo. Eu tenho um filho também. E a gente tem os nossos desafios. A diferença é que hoje os desafios não são maiores do que eu. Eu sei a minha força, eu sei a minha potência, eu reconheço as minhas fraquezas. E toda vez que vem um desafio, eu sempre paro. Não saio mais fazendo não, porque eu era impulsiva. Eu paro e presto atenção. E aí, como isso pode ficar bom para melhor para mim? Tratando-se a vida minha, certo? Então, isso. Mas vamos começar agora, dentro dessa minha história, eu vou trazer aqui essa referência.
Quantas mentiras eu contei para mim durante todo esse processo? Eu falei para vocês, depois passa, agora eu não tenho tempo. Ah, não, isso aqui não é importante agora. Eu não era importante. Não, eu vi para quê? Não, tempo é dinheiro. Quantas coisas mais eu falei? E como eu disse para vocês, a gota do balde, quando encheu, eu tive que encarar. Encarar as mentiras que eu estava contando para mim. Porque não tinha depois. Não era falta de tempo. Era falta realmente de reconhecer. Reconhecer que eu neguei, reconhecer que eu não aceitei, reconhecer que eu tinha muita raiva de tudo que aconteceu. E eu tive que olhar para isso. Isso foi doloroso. E o que é doloroso, normalmente eu queria esconder. Era assim um jeito de me defender. Então, contar essas mentiras não estava me facilitando, mas sim me prejudicando. E a minha cura começou depois disso, depois que eu reconheci que não era mais nas mentiras, nessas ilusões, mas sim com a verdade. Ó, verdade que agora a sua vida vai ser assim. Ó, verdade que agora você vai viver com isso. Ó, verdade que você, para se reconstruir, você agora quer priorizar você. E isso foi o que me trouxe cura. Porque com o autoconhecimento você vai entender que a palavra que a gente mais vai repetir aqui é que a verdade é liberta. Porque a mentira precisa de outra mentira para você ir contando outra mentira. Só que uma hora já não tem mais espaço para mentira, entende? Então, todo o cenário de tentar enganar, tentar me iludir, não fez mais sentido. Mostrar fora algo que não estava sendo real dentro, não fez mais sentido. E a cura começou quando olhei para tudo isso, não sozinha, né, gente, porque eu tive minha terapeuta, e eu pude dar passos um dia de cada vez. E foi assim que eu venci o luto, foi assim que eu venci minhas frustrações, foi assim que eu venci. Não dar o meu melhor com toda a potência como eu estava acostumada, mas o que eu posso dar melhor hoje, aí amanhã, mais um dia e mais um dia. Então, que passo você pode dar hoje para melhor ser seu mais um dia? O que você pode estar fazendo hoje por você? O processo, gente, muitas vezes, sabe o que eu fiz? Eu julgava a minha imperfeição. Eu comecei a achar que tudo isso aconteceu por minha culpa, porque eu deixei de ver alguma coisa, que eu podia ter feito alguma coisa. Por que eu escolhi uma profissão, vi que não fazia sentido e ainda assim eu insisti? Nossa, eu sou muito besta, idiota. Foram muitas nomenclaturas que eu me dava. E toda vez que eu me anulava, eu potencializava dizendo que, ah, tá vendo? Comigo as coisas não funcionam. Ah, tá vendo? Comigo é assim. Só que com a terapia, a gente vai repetir a terapia aqui muitas vezes, tá? Com a terapia eu aprendi que eu sou perfeita, porque eu sou o que sou. Não tem como mudar. Se eu vim assim é porque é pra resolver do meu jeito. Então eu tirei essa história de comigo é assim. Não, como pode ser diferente? Ah, eu escolhi a profissão, vi que não era e continuei, porque eu queria continuar. E parei de ficar querendo arrumar justificativa para coisas que não faz sentido, porque naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu tinha feito diferente. Eu não fiz. E aí? O que eu vou fazer? Vou ficar fingindo as coisas? Não. Ah, foi isso. Tudo pelo bom, belo e justo. A vontade não é boa, perfeita e agradável? Por que aqui no momento que as coisas estão contrárias ao que eu quero, vai ser diferente? Não. A vontade é boa, perfeita e agradável. Você é perfeita. Do seu jeito. Seu jeito é único, exclusivo. Pode procurar, tem outro igual? Tem não. Só tem você, porque do seu jeito você vai resolver o que é seu. E vocês estão vendo que uma história, em momentos, a quantidade de conteúdos que eu tive que trabalhar para aprender sobre mim, parar de culpar-me, parar de julgar-me, parar de me arrepender e sim aprender a lidar com os desafios do passado, assim como eu lido com os desafios de hoje. Qual a diferença do passado para hoje? O passado era pesado, hoje os desafios não são. O que mudou do passado para hoje
eu sei sobre mim. Eu entendo a potência que eu sou. Eu entendo o ser humano referência que sou. E olha só que ironia, gente. Falei com vocês sobre os fardos, o quanto eu aprendi a ser forte, quanto eu aprendi a demonstrar força, mesmo que por dentro tivesse tudo um caos. E há a possibilidade da gente recomeçar depois dos 30, 40. Será? Será que a idade importa? A verdade é que não. Eu aprendi dentro da minha jornada e tudo que aconteceu na minha vida é que a idade ela realmente é só um número. Eu podia hoje não estar aqui. Eu podia, sei lá, estar fazendo qualquer outra coisa. Seria reconhecível? Sim. Muitos momentos as pessoas poderiam dizer, nossa, mas ela passou por muita coisa. E exatamente, passei mesmo. Mas foi como eu estava lidando com as coisas que me fizeram chegar a esse ponto. E o estopim, que é o maior gatilho, que foi no período do luto dessas duas pessoas que tanto amo, que fiquei sem ar. E aí agora? Como que eu faço com tudo isso? Tenho que aprender a fazer alguma coisa agora a partir daqui para frente. A idade foi um número, porque eu falei para vocês, eu ainda tenho um filho. E o que eu queria para o meu filho? Eu não queria que meu filho vivesse isso. Eu pensava assim, nossa, tá tão difícil para mim, imagina para ele. Não queria que ele ainda pegasse a dor da mãe e carregasse. Uma criança carregando algo que é meu? Não. E nesse momento eu tive essa força de apoio para falar não, pelo meu filho. E eu falei com vocês sobre o quanto eu tinha aprendido ser forte, colocar o mundo aqui sobre as minhas costas. Ah, e o mundo, eu tô falando desse mundo completo não, o mundo que eu vivi, das pessoas que eu vivi. Ah, não, tá com problema, manda aqui pra mim. Não, eu resolvo. Não, eu ajudo. E muitas vezes eu não tinha condições nem de me ajudar, quanto mais ajudar as outras pessoas. E muitas vezes isso acabou sendo reflexo. Nossa, Marimar é forte. Não. Gente, não era, porque eu tava um caos por dentro. Eu só tinha dificuldade de falar. E será que tem idade? Será que tem como você, depois de carregar tanto peso, viver tantos momentos caóticos, você recomeçar? Com certeza, gente. A idade, ela realmente é um número. Como você lida é que sempre fará a diferença. O que fez diferença na minha história não foi exatamente as coisas que eu passei. Tem várias pessoas que passam por situações parecidas e cada uma vive de um jeito. Elas estão erradas e eu estou certa? Não. Cada um está dando o melhor com o que tem. O que eu estou dividindo aqui com você hoje é que dando o melhor e com o que eu aprendi fez diferença para mim. E diferença para eu viver no meu bem-estar. Clareza nas direções que eu preciso tomar, equilíbrio quando eu vou falar sobre minhas emoções ou quando eu recebo contrário ao que eu desejo. Aprendi a lidar muito com a minha personalidade, com meus instintos. Todos nós somos seres humanos e sentimos na nossa pele quando se trata sobre nós. E isso tudo aconteceu não porque eu vivi luto, não porque aconteceram coisas que foram difíceis, não. Eu vivi porque foi a minha forma de lidar com tudo o que aconteceu. Só que ao invés de ignorar, fingir que as coisas não estavam acontecendo, não. Eu encarei de frente, falei, chegou nesse ponto, e agora o que que eu vou fazer? E no momento que eu estava tomando essas decisões, a idade, gente, sinceramente, para mim não fez a menor diferença. Porque não importava se eu na época tinha 33, estava para 34, não importava isso, porque importava como que eu ia continuar, como que eu ia chegar nos meus 40, nos meus 45, se eu ia continuar vivendo, tendo em vista que eu amo a vida. Então, como que eu ia lidar com isso? Isso que fez diferença, isso que foi meu empoderamento de tomar a decisão que eu tomei. Aceitar que eu precisava de ajuda. E quando eu aceitei, não fez a menor diferença a minha idade, a quantidade de coisas que eu tive para resolver, não. Em cada passo, como eu disse, né, mais um dia, eu ia dando passos em busca do que eu queria. E o que eu queria? Viver bem. Eu queria voltar à minha vida, eu queria melhorar. Eu não queria mais me sentir do jeito que eu estava me sentindo. E foi
com esse objetivo, com esse foco, que eu fui dando esses passos. Como se fosse uma escadinha. Eu fui subindo meus degraus. Tô aqui para te contar isso, né? Então foi incrível esse momento de eu ter entendido e aceitado. Hoje, falo, cara, nossa, de tantas coisas que eu já fiz na minha vida, uma das decisões que eu falo, que eu penso assim, nossa, essa foi certeira, foi essa. Porque foi através dessa terapia que eu pude voltar a viver minha vida. Eu não sei como eu estaria se eu não tivesse ido para a terapia. Não sei. Porque esse universo de fazer terapia ainda existe um complexo. Mas é pelo desconhecido, porque quando você vai, você já escutou relatos sobre isso, todo mundo fala, nossa, todo mundo devia fazer. Porque te dá liberdade, te dá prazer, você para de ligar para as coisas, para a fala. E até que sejam suas, né, gente? Porque eu sei que a gente fala muito do que as pessoas falam, mas a maioria das falas é essa que você escuta sozinho do seu travesseiro. Quantas vezes eu escutei essas minhas falas? Quantas vezes essas falas potencializaram a minha dor e não me potencializaram? Hoje, o que eu aprendi é só potencializar a mim, de acordo com meus objetivos, de acordo com o que eu amo, de acordo com a minha satisfação. Ah, então isso garante uma vida perfeita? Nananina, não. A vida é a vida. Temos desafios durante todo o tempo. A diferença é que os desafios hoje não são maiores do que eu. Porque quem veio para resolver está na posição de resolver. E para finalizar, gente, de fato, em tudo isso que eu estou falando para vocês, o que de fato foi crucial e muito relevante a gente enfatizar em reconhecer. No caso, reconhecer. Eu reconheci que eu não aceitava tudo que foi. Eu não aceitava. Eu não aceitei no primeiro momento que eu tinha escolhido uma profissão que eu não ia mais exercer. Eu não aceitei os desafios que eu estava passando no meu casamento, na minha maternidade. Eu não aceitei o luto. Eu não aceitei nem o luto do meu marido, nem o luto do meu irmão. A minha dificuldade foi lidar com todas essas negações juntas, porque eu não tinha mais para onde correr. Aí, reconhecer que, tá, eu não aceito, é o primeiro passo. Eu não aceito que isso aconteceu, eu não aceito, não aceito, não aceito. Foi a minha verdade. Não aceita o que foi a vontade de Deus, aceito a vontade dele. Agora, como eu lido com isso, estava sendo um problema meu. Então, eu não estava aceitando esse meu lidar com tudo isso. E o que eu estou querendo dizer para você? Se eu estivesse negando, eu podia estar naquele lugar até hoje. Negando o que aconteceu, negando o que eu estava sentindo, negando. Que a negação vai fazer você criar bloqueios para você não falar disso. Quando eu reconheci que eu estava negando, aí eu falei, cara, agora tenho que aceitar. E como eu vou aceitar isso? Eu vou aceitar com ajuda. No meu caso foi com ajuda. Eu busquei a terapia para me ajudar nesse período de reconhecer. Nesse período que eu estava negando, nesse período que eu estava me iludindo, tentando me contar histórias para ver se amenizava minha dor. E o que não estava acontecendo, não amenizou. Então, reconhecer é um grande passo. Não aceitar, gente, não tem problema, dependendo do momento que você está e do que você passou, é natural você negar. Agora, veja se você vai querer continuar levando essa negação, porque levar ela deixa pesado, levar ela deixa complexo, porque é como se você cortasse a página do livro, aí tá faltando aquela página. Aí volta e meia você se vê buscando aquela página. Então tá, não, vamos botar a página aqui, o que que é isso, como pode melhorar, como que pode ser, o que que facilita para mim. Vários questionamentos que trouxe a terapia para eu aprender a lidar com isso. Nesse momento, para você que está passando pelos seus desafios, questionamentos, seja qual for a sua história, a terapia que traz o autoconhecimento para você, assim como eu citei aqui vários momentos do meu, ela é um grande caminho. Sim, é. E com a ajuda, você tem um momento de acolher, de ser cuidado, você escuta as coisas com mais carinho
e você processa num tempo menor. Por quê? Porque o profissional, assim como eu, estará ali para te auxiliar nesse passo. Agora, Marimar, tem outro jeito de eu fazer o meu autoconhecimento? Tem, gente, ó. Leigo até hoje. Leituras. Você vai pegar, vai ler, vai tirar o conteúdo de acordo com o que você quer. Se você vai ler um, se você vai ler 10, se você vai ler 50, não importa. Se você vai fazer isso um ano, em 10, não importa. Você escolhe o melhor caminho para você. Eu, em um ano, praticamente, foi o período que eu fiquei na terapia e faço até hoje. Em um ano, o melhor que aconteceu na minha vida foi esse momento da terapia. Não diria outra coisa. Junto, acompanhado, facilitou muito o meu processo. Pode fazer sozinho? Pode, só que a jornada vai um pouquinho mais longo, você vai ter um processo mais de abrir questionamentos e como que você vai fechar? Não sei, mas existem as duas opções e a gente também tem aqui o YouTube, né, que tem muito conteúdo, você assista mais sobre isso, escute mais sobre esse assunto, para você ter o seu momento de o que farei daqui para frente. Porque, vou repetir mais uma vez, a vida não vai pedir licença, a vida não vai falar assim, não, calma, vamos deixar aqui ela respirar um pouco, que tem essas coisas aqui para vir. Não, vai vir tudo que é seu processo. Porque você sabe que você está aqui e não é para surfar. Você sabe que você ainda está aqui para fazer coisas. Seja aprender, seja ensinar. No meu caso, foi um momento de muita dor que eu reconectei com o meu propósito, porque eu sempre soube que era isso que eu queria fazer. Eu só tive mais motivação para, tendo em vista que eu tinha que recomeçar. Então, tudo que acontece na nossa vida tem propósito. E se você levar as coisas assim, você vai levar mais leve. E se você está aqui para fazer algo, para manifestar o que é seu, o melhor jeito de fazer isso é aprender sobre você. Para quê? Para te gerar essa força interna. E quando você estiver lidando com seus desafios, você não sai da sua posição. Hoje, com esse conteúdo, leva essas palavrinhas chaves para você. Como disse muitos momentos aqui no vídeo, a vida é o que ela é. Ela não pede licença, ela não tem momento certo e nem errado, ela não tem assim pausa. Não, a vida vai trazer tudo o que é para trazer, porque faz parte do seu processo. E tudo que faz parte do seu processo vai vir, seja para te impulsionar, seja para falar, bora, tu não vai se mover não. E se você desejar deixar como tá, ela também vai respeitar. Mas o que de fato que vai continuar a acontecer, você não vai estar fazendo o que você veio fazer. Quantas coisas você deixa de manifestar em momentos complicados? Então, aprender a lidar com as suas situações é a maior transformação que você traz para a sua vida. Independente do sabor gostoso ou amargo, e vai continuar fazendo o que você veio fazer, porque você sabe que você não está aqui a passeio. Você sabe que você está aqui, seja por um propósito, seja para aprender, seja para ensinar, seja para realizar sonho, seja para fazer qualquer coisa, menos dizer assim, eu vim aqui para o mundo para surfar, as coisas só vão acontecer do jeito que você quer. Se eu não lhe informar, passará por grandes momentos lascados, porque a vida não tem nada disso. A vida é a vida e sendo como ela é, você aprende, você lida e você deixa grandes marcas. Então presta muito atenção em como você tem lidado com a sua vida, de verdade. E outra coisa que você não esqueça é que a verdade liberta. Não adianta ficar se enganando, negando, fingindo. Não adianta. A verdade te mostra caminhos. A verdade traz soluções. A verdade abre brechas. E a verdade é capaz de te dar renovo. Porque através dela você encontra o seu jeito. E principal, gente, que você não esqueça. Eu falei aqui e vou refrisar. Para de dizer que você não é perfeito, que quando é a sua vez as coisas não acontecem, que com você é tudo muito difícil. Cara, preste atenção. O
Passarinho vive a vida dele? Tem alguém que manda ele fazer? Não. Ele sabe quando é a hora de levar alimento, ele sabe quando é a hora de criar um ninho dele. Ele tem as tarefas dele, os desafios dele, e ninguém fica falando para ele o que fazer. Mas ele cumpre o que é dele. Ele vive o que é dele. E se Deus deu essa percepção para o passarinho, que não tem nem o nosso racional, ele segue os instintos, imagina se Deus vai errar com você, cara. Por que Deus erraria com algo que ele mesmo criou? Criou com o seu jeito, com a sua maneira, para você manifestar o que é seu. Então, sim, você é perfeito, você é incrível, você é exclusivo. Pode procurar aí que não tem outro igual. E essas 3 citações finais são só para enfatizar a importância que cada um de nós somos aqui na vida. Você é importante na sua vida e as pessoas que vivem na sua vida também. E todos nós somos conectados através disso. Então, preste atenção em você, que todo o seu redor é transformado. Cuida de você, que todo o seu redor é transformado. Faz por você, que você recebe esse benefício. Está na hora de olhar para a única pessoa que pode fazer qualquer coisa na vida. E essa pessoa é você. Você pode dar o próximo passo. Você pode aprender a lidar. Você pode ressignificar. Você pode viver sua vida. Sim, pode. Você pode sim realizar seus sonhos. Você pode manifestar o que você veio manifestar. Unir a psicanálise com espiritualidade? Eu sou uma psicanalista espiritualista. Vocês bem viram que no decorrer de toda a história que eu contei para você, houveram momentos de questionamentos, momentos de compreensão, momentos de aprender a lidar com tudo que estava acontecendo. Isso é desenvolver como o nosso sistema funciona, a nossa psique, seja seus pensamentos e sentimentos. Eles trazem informação. E quando a gente vem com a espiritualidade, é para fazer a palavra que você ouviu aqui várias vezes, que você manifeste o que é seu, porque a vida que você veio ter, ela já veio com significados, com propósitos. Então, quanto mais você conhecer sobre você, quanto mais você desenvolver a sua verdade, você volta a se reconectar com o seu poder. E sim, é divino. Não existe a menor possibilidade de continuar a fazer a conexão com Deus de fora, porque existe um Deus dentro que precisa ser reconhecido, que precisa ser levado em consideração. E essa pessoa é você. Afinal, a vida não é sua? Ela não foi dada a você? Você não sabe que está aqui para algo e não para surfar? E como diz o grande mestre, você é parte do Todo-Poderoso. Mesmo que você não seja o Todo-Poderoso, como minha mentora diz, você é o potentinha. Se você faz parte da potência, significa que a sua potência desenrola mais coisas. Então precisa ser agregada. Cuidar da sua mente, cuidar do divino que é conectar o poder que sempre foi seu. Afinal, a imagem e semelhança do Criador fará coisas iguais, quem sabe até maiores. Você reconhece essas frases. Então não tem como reconhecer as coisas como se fosse fora, porque existe você dentro, existe a vontade, existe o seu desejo, existe o que você ignora. Se isso existe, deve ser dada atenção. A psicanálise e a espiritualidade traz toda essa conexão com a exclusividade do ser único que é. E o que você é, você é. Então, por isso, aprender a lidar, manifestar, ser você e toda essa complexidade do ser, aqui vamos falar muito mais sobre isso. Você conhece a psicanálise e espiritualidade? Tem dúvidas? Deixa aqui para mim. Eu vou adorar falar mais sobre isso com vocês. Até o nosso próximo encontro. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Deu aquele like? E claro, gente, deixa um comentário aqui o que fez sentido para você, se identificou com alguma parte da minha história.
Vai ser incrível ter essa troca aqui com vocês. E muito importante, viu aqui algo que lembrou de algum amigo? Manda para ele. Esse transbordo ele não acontece só de mim para você, mas de você para os outros também. Vamos fazer com que mais pessoas voltem a cuidar de si para poder viver as suas vidas, realizar, manifestar, cumprir o que vieram cumprir. Nós estamos unidos nessa força. E qualquer coisa, lembra, Maria Salles, psicanalista espiritualista. Vamos continuar juntinho? Aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Estejam comigo. Beijos, até mais, amores!